Olá, me chamo Jamile Correia, sou acadêmica em Letras, Português e Espanhol pela Faculdade Educacional da Lapa, FAEL, Polo Monte Alegre, Pará. Bem, e hoje nós iremos estudar um pouco sobre os tipos de sujeito da nossa querida língua portuguesa. E primeiramente, precisamos aprender o que é sujeito. O sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal, do caso reto, e se ele concorda com o verbo. Bem, e para falarmos sobre o sujeito, devemos aprender sobre o núcleo, ou seja, a palavra-chave. E o núcleo do sujeito basicamente, representa o termo mais importante. Quando o sujeito é seguido de artigos, por exemplo, o núcleo é apenas o substantivo que vem depois dele. Assim, embora o artigo substantivo seja um sujeito, o seu núcleo é aquilo que semanticamente tem mais importância. Por exemplo, as meninas cantaram lindamente. Sujeito é as meninas e o núcleo do sujeito é apenas meninas. E agora que já sabemos o que é sujeito e o núcleo do sujeito, vamos aprender como eles são classificados, ou seja, os tipos de sujeitos, que podem ser sujeito determinado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito implícito e sujeito indeterminado. Bem, então vamos lá. Sujeito simples trata-se do sujeito que possui somente um núcleo. É muito comum que muitos pensem que o sujeito simples é aquele apenas composto por somente uma palavra. Mas não, tem que lembrar apenas que ele tem um núcleo. Pode ter várias palavras e o mesmo núcleo. O exemplo, o rapaz de boné azul possui somente um núcleo, a palavra rapaz. Resumindo, o sujeito simples, como é que a gente reconhece ele? O sujeito simples possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra, e pode vir no início da oração, no meio ou no fim. Um exemplo, os jornais anunciaram um fato. O sujeito está no começo. Na segunda frase, noticiaram os jornais os fatos. O sujeito já está no centro da frase. E na terceira frase, noticiaram o fato os jornais. O sujeito podemos ver claramente que está no final. Ou seja, todas as palavras têm um só sujeito, só mudou a localização dela. Agora vamos para o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Fique atento, pois estamos falando de núcleos e não de palavras. Exemplo. Pedro e Maria fizeram a prova juntos e foram aprovados. O sujeito é Pedro e Maria, ou seja, temos dois sujeitos. E como fazemos para reconhecer esse sujeito composto? Bem, o sujeito composto ele possui mais de um núcleo e pode vir no início, no meio e no final da oração, assim como o sujeito simples. Exemplo de sujeito composto. Os jornais e a televisão noticiaram o fato. O sujeito composto veio no início dessa frase, que é os jornais e a televisão. Na segunda frase, noticiaram o fato. Os jornais e a televisão, podemos ver o sujeito no final. E na terceira frase, noticiaram os jornais e a televisão o fato. O sujeito está centralizado no meio da oração. E o sujeito oculto? Bem, o sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está visível na frase, mas que pode ser identificado pelo contexto. Dessa forma, o sujeito existe, consegue ser identificado, mas não está expresso na oração. Exemplo, comi um lanche ontem. O sujeito não está expresso, mas podemos identificar que é o eu. Entendeste a ideia do projeto? O sujeito é o tu. Não está de forma clara, mas podemos identificar pela forma que o verbo está conjugado. E na terceira frase, passamos pela casa no domingo. Sujeito, nós passamos. E como foi possível identificar o sujeito oculto? Bem, ele não aparece na oração, mas pode ser identificado através do verbo. Enquanto o sujeito oculto é aquele que existe e pode ser determinado pelo contexto, o indeterminado também existe, porém não consegue ser determinado. Ou seja, o sujeito indeterminado é aquele que não conseguimos perceber pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha quem praticou a ação. Há 3 casos em que podemos encontrar o sujeito indeterminado. E esses 3 casos são: não aparece na oração e não pode ser identificado, verbo da oração na terceira pessoa do plural ou a partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, falaram mal do teu amigo. A primeira frase está na terceira pessoa. E morre-se de fome ainda. Temos a partícula se.
Bem, e por último, e não menos importante, temos o sujeito inexistente, que podemos reconhecer da seguinte forma: o fato não é atribuído a nenhum sujeito, ocorre quando os verbos são impessoais e os verbos podem indicar fenômenos naturais. E eu trouxe 2 exemplos de verbos inexistentes. Chove muito no Amazonas no início do ano. Refere-se a tempo. E fez frio noite passada. Bem, gente, esse foi o meu trabalho sobre tipos de sujeito. E a conclusão foi o seguinte: o objetivo foi apresentar todos os tipos de sujeito existentes na língua portuguesa, trazendo muitos exemplos. É um tema que sempre está presente nas provas de português. Faz-se essencial que a parte conceitual esteja clara e que sejam realizadas muitas questões. Desejo ótimos estudos a todos e um grande abraço.